A CNV, enquanto processo de comunicação, envolve duas partes. O expressar, que a gente procura fazer com honestidade através dos 4 componentes, e o receber, que procuramos fazer com empatia. E é exatamente o assunto desse vídeo, receber com empatia, o 7º capítulo do Comunicação Não Violenta. Então vamos lá? Antes, aquela coisa toda, por favor, se inscreve aí, compartilha, comenta, curte, chama os amigos para ver, porque o conteúdo tá muito legal, beleza? Muito obrigado e vamos junto! Empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. O filósofo chinês Chuang Tzu fala que a empatia requer que a gente escute com todo o nosso ser. Escutar com o ouvido é uma coisa, escutar com o intelecto é outra, e escutar com todos os nossos sentidos, que é, na verdade, a empatia. Isso é, na prática, quando a gente consegue se livrar de todos os nossos julgamentos e ideias pré-concebidas para poder estar ali, sendo um espaço para a pessoa que está se expressando. Empatia é uma qualidade que nos exige principalmente presença. A verdade é que cada situação da vida é única, como uma criança recém-nascida. Um rosto novo que nunca foi visto antes e que nunca será visto novamente. Ela exige de nós uma reação que não pode ser preparada de antemão. Não requer nada do que já passou. Requer presença, requer que a gente esteja lá. Empatia é espaço e tempo para o outro se expressar e atenção plena ao que está sendo falado. E essa presença, sim, é uma coisa muito rara, é um milagre. Isso porque a gente aprende ao longo da vida e carrega várias atitudes assim que bloqueiam a verdadeira conexão. E por mais que a gente ache que está compreendendo o outro e o que está acontecendo com ele, na maioria das vezes a gente está cortando a possibilidade de se conectar com ele. E aqui eu vou citar alguns momentos que a gente cria obstáculos de conexão, quando a gente tenta aconselhar, olha, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assado. Competir por sofrimento, isso não foi nada, você precisa me ver semana passada, o tanto que eu estava cansado. Educar, olha, isso pode ser uma lição boa se você pensar dessa forma, nananana. Consolar, isso não foi sua culpa, vem cá, senta aqui. Encerrar a conversa, e essa dói, é assim mesmo, é a vida. Senta aqui, vamos tomar uma cerveja, não fica assim não. Solidarizar-se, mas que bosta, hein? Nossa, uma pena mesmo. Interrogar, mas desde quando isso está acontecendo? Corrigir, não, na verdade não foi bem assim, você está sendo um pouco dramático. E por fim, encorajar. Sabe quando a gente está com uma questão muito forte e a pessoa imediatamente tenta reduzir aquilo? O Marcha dá um exemplo da filha dele uma vez que estava olhando no espelho e falou assim, nossa, eu sou feia como um porco. E ele imediatamente falou assim, você é a criaturinha mais linda que já existiu na face da Terra. Aí ela fica pé da vida, sai, bate a porta. Por quê? Ela ficou sozinha ali com aquele sofrimento, né? E é assim mesmo. Toda vez que a gente acha que tem que consertar alguma coisa, na verdade a gente está cortando a conexão e a empatia que a gente poderia ter com aquela pessoa que precisa da gente naquele momento. Então a gente acaba deixando ela sozinha com o sofrimento. Tem que ter alguém mesmo que receba aquilo e compartilhe aquilo com ela. No livro a gente tem um breve depoimento do rabino Harold Kushner, contando como foi doloroso para ele ouvir as pessoas tentando consolá-lo no momento que ele estava perdendo seu filho. E foi mais doloroso ainda quando ele percebeu que nos últimos 20 anos ele vinha fazendo a mesma coisa com as pessoas. A chave da empatia é a presença. E isso que distingue ela de uma compreensão intelectual ou uma solidariedade. Ao escolher empatia, a gente não está escolhendo nenhum desses dois, a gente está escolhendo a presença. Outro ponto importante na CNV, quando a gente estiver exercitando essa presença, é se concentrar em escutar o sentimento e as necessidades daquela pessoa. Imagina só a situação, você tem um carro novinho, seu vizinho precisa dele para uma emergência e você acaba emprestando. E aí vem alguém da sua família e fala, nossa, você é bobo demais, emprestar para alguém que você nem conhece direito e tal. Aqui a gente poderia encarar como uma crítica, né, tomar como pessoal, mas a gente já aprendeu na CNV
entender que toda crítica e julgamento, na verdade, é uma expressão trágica de uma necessidade. E a gente pode buscar na empatia entender que necessidade é essa, ao invés de concentrar no que supostamente a outra pessoa acha de nós. Nesse caso, por exemplo, ela podia estar sentindo alguma preocupação, incômodo do carro estar com alguém que a gente não tem tanta intimidade. Ela pode ter uma necessidade ali de cuidado que não está sendo atendida, enfim. E ao se concentrar nas necessidades das pessoas, a gente pode então experimentar a paráfrase. No capítulo anterior, a gente aprendeu como pedir para que nos parafraseiem. E agora a gente pode tentar parafrasear o outro. A ideia é a mesma, tentar repetir com as nossas próprias palavras o que a pessoa acabou de dizer. Aqui a gente dá oportunidade para ela, corrigir o que a gente não percebeu da melhor maneira e, além do mais, de mergulhar em si mesma, de poder aprofundar mesmo no que ela está sentindo ali naquele momento durante a nossa conversa. Assim, a CNV sugere que a paráfrase tome forma de pergunta para revelar nossa compreensão e dar oportunidade da correção. As perguntas podem estar concentradas no que o outro está observando. Você está reagindo então à quantidade de noites que eu dormi fora? Ao invés de simples, o que eu fiz? Ao que ele está sentindo e necessitando. Você está magoado, que gostaria de ter mais reconhecimento no trabalho que você está fazendo, ao invés de o que você está sentindo. E no que está sendo pedido. Você quer que eu volte um pouco mais cedo para casa hoje, é isso? Ao invés de o que você quer que eu faça? Essas perguntas curtas solicitam informações sem antes a gente se conectar com a realidade afetiva da pessoa. Mas se ainda assim você tiver com a emoção muito forte e ter a necessidade mesmo de fazer essa pergunta mais curta e direta, a CNV sugere então que você coloque esse seu sentimento primeiro e depois faça a pergunta, que isso também vai gerar conexão. Ao invés de o que eu fiz, eu poderia dizer, eu estou me sentindo frustrado porque eu gostaria de entender qual a atitude minha que está gerando essa desconexão entre nós. E o Marshall vai dizer que realmente não existe uma regra infalível para a gente saber que a pessoa está precisando de uma paráfrase. O caminho seguro a seguir é que quando ela está muito carregada de sentimento no que ela está te contando ou desabafando, enfim, provavelmente ela está precisando de empatia e conexão. E a paráfrase surge como um bom caminho. Equivale a gente ter cuidado para não falar com um tom muito declarativo, porque pode parecer que a gente está explicando para a pessoa o que está se passando dentro dela. Mas se a gente está se esforçando mesmo para escutar genuinamente a pessoa e o que ela está sentindo e se conectar com ela, o nosso tom de voz naturalmente vai ser um tom de voz que leve a essa compreensão dela também para conosco. Pode acontecer da gente estar empenhado demais em aplicar o processo de CNV. Eu preciso me concentrar nessa fala, preciso parafrasear isso aqui agora. E isso também tira a nossa presença. Por mais que a gente esteja ali com boa intenção, A gente vai estar lá no nosso Google interno pensando em como fazer as coisas. E o mais importante não é isso. A CNV é um auxílio, mas o mais importante é a gente estar ali presente naquele momento. Também acontece de às vezes a gente querer ficar usando a técnica só para mudar a cabeça de alguém, de uma maneira meio manipulativa. Isso também não funciona. Se as pessoas começarem a desconfiar demais da nossa intenção ou da nossa sinceridade, vale a gente parar um pouquinho e fazer um autoexame e se perguntar qual que é a minha real intenção de estar ali naquela interação, naquele momento. E até quando nós fazemos isso, ficar agindo com empatia e tal. Aqui, a comunicação não violenta recomenda que a gente faça até que a pessoa sinta-se mesmo esvaziada. E isso a gente vai conseguir notar quando tiver um fim no fluxo de palavras da parte dela, ou quando a gente vê um relaxamento corporal, tipo assim, finalmente alguém me entendeu. Porque isso é realmente raro, E quando a pessoa consegue ter isso, nossa, é mágico. E funciona mesmo, gente. É incrível o tamanho e o poder disso que a gente está passando agora nesse vídeo. E para finalizar, uma última coisinha que é também das mais importantes. A gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. Ou seja, se a gente estiver necessitando de empatia, a gente não vai conseguir oferecer empatia para outra pessoa. Quando isso acontece, a gente pode tentar oferecer empatia para nós mesmos, escutar o nosso sentimento, estar presente para nós mesmos, ver
qual que é a nossa necessidade ali que está gerando aquele sentimento e tentar nos receber e nos acolher. Isso é poderosíssimo. Caso isso não seja possível naquele momento, uma segunda coisa que ele sugere é dar um grito não violento. Parece engraçado, mas é uma sugestão que faz muito sentido. A gente pôr para fora mesmo, quase como uma clemência, sem precisar julgar ou botar a culpa no outro, todas aquelas coisas alienantes que a gente aprendeu. Mas falar, por favor, agora eu não estou dando conta, eu preciso da sua compreensão mesmo. E por último, uma terceira opção seria se retirar, ficar sozinho um tempo, refletir, se dar esse tempo para depois, quando a gente voltar, quem sabe a gente consiga oferecer empatia para aquela pessoa que está precisando. Beleza? Esse capítulo é importantíssimo, é incrível. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro, porque se eu conseguir, eu tenho certeza que isso vai te ajudar de alguma forma. Se ficou confuso alguma parte, pode me perguntar, mas não deixa passar esse batido. Vamos conversando e vamos exercitando isso, porque é realmente disso que o mundo precisa. É nisso que eu acredito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.